O milionário surpreende-se quando seu filho negro mudo chama a mendiga de mamãe pela primeira vez. São Paulo, coração pulsante da selva de concreto. Um apartamento de luxo no Itaim Bibi, vidro refletindo os arranha-céus, móveis impecáveis, silêncio tenso cortado apenas pela respiração contida de Leonardo Costa. Empresário poderoso, dono de uma rede de hotéis que domina o país, controlava cada detalhe, reuniões, contratos, até a forma exata com que seu filho, Miguel, deveria ser cuidado. Miguel, um menino de 3 anos, quase sempre calado, preso num mundo que Leonardo não conseguia alcançar. Naquela tarde azul e barulhenta, o sol invadia a sala branca e fria, destacando o vazio que pesava entre pai e filho. Até que Miguel apontou para a janela. Lá embaixo, no meio do caos das ruas lotadas, uma figura despedaçada pelo tempo. Uma mulher suja, cabelo embolado, vestido rasgado, sentada no meio do concreto quente. O tipo de figura que ninguém quer ver, ninguém quer lembrar. Mas o tempo congelou. Leonardo engoliu seco, seu coração disparou. A palavra saiu do filho negro, calado, quebrando o silêncio que ele nem sabia que precisava ser rompido. Aquele som levava um peso que rasgava seu peito, uma verdade que queria se esconder desde sempre. Leonardo sentiu um formigamento súbito, a raiva estranha de ser desafiado por uma criança, o medo brutal de um passado enterrado. Ele olhou para a mulher lá embaixo, suja, desacompanhada, esquecida. E, de repente, ela carregava o impossível, o segredo obscuro que ameaçava tudo que ele construiu. Na cabeça de Leonardo, imagens embaçadas começaram a surgir. Memórias que ele sempre fingiu esquecer. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Leonardo ainda segurava a foto amarelada, o olhar fixo naquela mulher na rua. A tal mendiga que carregava a imagem da esposa que ele pensava ter perdido para sempre. O silêncio encheu o apartamento. Era pesado demais para simplesmente ignorar. De repente, o celular vibrou na mesa de vidro. A voz repetiu, cheia de amargura. Você foi enganado desde o começo. Leonardo virou o corpo. Os olhos pareciam estourar. O ar faltou. O mundo desabou em frações de segundo. Enquanto Miguel, do outro lado da sala, olhava para a mulher na rua, murmurando mamãe outra vez. Ele bateu o pé, começou a andar, sem rumo. Aquele quarto de luxo parecia uma prisão. Como assim? Quem? E por quê? Queria gritar, queria respostas, mas só ouvi um clique.
A ligação caiu, mas o impossível estava ali, diante dos olhos dele. Você está louco, ele balbuciou, tentando manter a calma. Miguel é meu filho. Você mente. Não minto, ela respondeu, com uma frieza cortante. Esse menino que você criou não sabe a verdade, porque você nunca quis enxergar. Eu tentei te avisar, mas você nunca ouviu. Miguel foi roubado de mim. As palavras caíram como um soco no estômago. O ar sumiu! Leonardo olhou para trás, para o menino, que continuava apontando para a mendiga na rua, murmurando mamãe com aquela voz frágil e firme. A mulher avançou sem hesitar. Essa mulher na janela não é sua esposa, não é a mãe do seu filho. Ela é só um fantasma que você criou para esconder o que realmente aconteceu. A porta se fechou atrás dela, batendo com força, e o apartamento mergulhou numa escuridão cheia de dúvidas e medo. Leonardo sentiu um frio que vinha da alma. Seu mundo perfeito, um castelo de mentiras que desmoronava por terra. Miguel, naquele instante, olhou para ele, olhos grandes como se entendesse tudo, e disse, pela primeira vez, uma palavra de verdade que fez arder seu peito. Pai! Mas seria ele realmente pai? Ou aquele laço, aquela imagem de família, era só um pedaço da mentira que precisava ser quebrado? E no corredor lá embaixo, numa rua cercada de rostos previsíveis e olhos atentos, alguém observava tudo com um sorriso cínico, sabendo que aquela confusão era só o começo. O segredo mais obscuro de Leonardo estava prestes a explodir. Mas pela primeira vez, ele não tinha controle nenhum. O que ele faria diante dessa verdade que queimava a pele? Quem, afinal, era realmente Miguel? E quem usava essa história para destruí-lo sem piedade? Só o tempo poderia dizer. E o tempo agora parecia correr contra ele. O silêncio tomou conta do apartamento, pesado, como uma parede invisível esmagando cada pedaço do corpo de Leonardo. A mulher na porta, com os olhos vermelhos e a voz trêmula, parecia desaparecer no ar. Não era mulher suja, mas alguém vestido com um sobretudo negro, rosto coberto de sombra. Ele levantou a mão como quem cumprimenta, mas a intensidade dos olhos arregalados de Leonardo congelou tudo na cena. Kirin, ele tentou dizer, mas a palavra morreu na boca. Nesse momento, Miguel se soltou. De repente, correu até a janela, sem medo, estendendo a mão para a figura. O menino falou claro e forte, sua voz grave e profunda demais para sua idade. Papai! Leonardo virou o corpo com um estalo. O chão pareceu cair. Não pode ser! Ele sussurrou, atropelado pela dor. Miguel, com um olhar que queimava até fundo, saiu do apartamento em passo rápido, quase tropeçando. Leonardo correu atrás, agarrando o menino pelos ombros. Espera! Quem é ele? O que está acontecendo? A figura misteriosa começou a descer rapidamente a rua. Na luz morna do fim do dia, Leonardo conseguiu ver. Era idêntico a Miguel, como um espelho quebrado refletindo o mesmo rosto. A pele, os traços, o brilho nos olhos, tudo igual. Mas algo estava errado. Então, a verdade quebrou tudo em mil pedaços. A mulher que ele acreditava ser mãe de Miguel, a mendiga na calçada, não era ninguém menos que seu próprio irmão gêmeo, desaparecido há anos, dado como morto num acidente que Leonardo fingiu esquecer. E aquele menino que ele criou não era o seu filho, mas sim um clone. E você vai ter que enfrentar a queda. A frase cortou o ar, densa como uma sentença. Leonardo viu, naqueles olhos puros e ao mesmo tempo tão profundos,
a promessa de um futuro que ele não imaginava e que talvez não sobrevivesse para ver. No corredor, a sombra do irmão desapareceu na noite, mas a dúvida ficou queimando, mais forte que nunca. Quem ele realmente era e qual preço pagaria para conhecer a verdade? O silêncio voltou a tombar sobre o apartamento, pesado, cruel, e nenhum deles poderia mais fugir do que vinha pela frente. O silêncio esmagava o apartamento, como se o ar tivesse parado de circular. Leonardo fixava Miguel, aquele menino que de repente parecia mais um enigma vivo do que qualquer coisa que ele já conhecera. O irmão dele, o fantasma que reaparecera no fim da rua, sumira na noite, deixando um cheiro amargo de ameaça no bolso da memória. Leonardo respirava com dificuldade, o peito apertado, as mãos tremendo. Pai verdadeiro? Ele abriu a boca para protestar, explicar, negar, mas foi cortado. O clone sorriu de um jeito afiado. Você não passou de um experimento para eles. Um boneco sendo manipulado. Esse aqui, apontou para Miguel, é o projeto mais avançado, a verdade que eles esconderam. E eu sou a primeira peça descartada. Antes que Leonardo pudesse dizer qualquer coisa, a mulher da calçada se adiantou, revelando um crachá antigo, sujo, amassado. O crachá tinha o nome de Leonardo e um código que brilhava em vermelho. Uma voz, a mesma que ouvira na ligação, falava baixinho. Projeto Miguel, linha 12B, clonagem perfeita, paternidade designada. Leonardo, você nunca foi mais que um hospedeiro. A imagem mudou. Mostrava um laboratório escuro, cheio de máquinas sibilando. Um lugar onde homens de jaleco manipulavam algo que parecia vivo, mas não humano. Leonardo viu as cópias de crianças, mais e mais crianças, em cápsulas, só esperando o momento de sair dali. O choque congelou seu corpo. Ele queria fechar os olhos, não ver, mas a última cena do vídeo o paralisou de verdade. Uma imagem clara demais mostrou Miguel, só que não era o Miguel que ele conhecia. Era um ser diferente, com olhos brilhosos, corpo pulsante, quase translúcido. Na legenda, era chamado de protótipo final. E então, uma voz mecânica digitalizada cortou o áudio. Sua existência é uma falha contemplada no projeto. Miguel foi criado para substituir você. Leonardo sentiu o mundo ruir como uma avalanche dentro de si. Passou a mão pelo rosto, tentando engolir o nó que se formava na garganta. Mas não teve tempo para processar. A mulher da porta, a que dizia ser mãe de Miguel, se mexeu rápido. Você não tá entendendo, Leonardo, sussurrou ela, firme. Miguel não é só um clone. Ele é uma evolução, um novo começo que sua família, sua empresa e principalmente você tentaram impedir. Antes que ele pudesse questionar, a luz piscou violentamente e o apartamento ficou às escuras. Na escuridão,
só se ouviu o choro de Miguel. Era um som estranho, quase metálico, como se saísse de dentro de uma máquina quebrada. De repente, um clarão iluminou o rosto do menino. Ele não era mais um menino silencioso, calado. Seus olhos agora emanavam uma luz intensa, quase cegante, e sua voz saía fria, sem emoção. Eu não sou seu filho, nem seu projeto. Eu sou a próxima fase. O chão estremeceu. A luz voltou, acompanhada de um estrondo no prédio. O elevador despencou no vão. A porta do apartamento se abriu sozinha e uma figura emergiu do buraco. Não era o irmão gêmeo, nem a mulher, nem Leonardo. Era alguém que ninguém esperava ver. Era a esposa morta, mas não uma mulher. Era um híbrido, uma mistura humana e máquina, com cicatrizes como circuitos brilhando na pele pálida. Ela sorriu um sorriso sombrio. Vocês acham que sabem o que é família? Engano, é? Eu sou a criadora. O verdadeiro controle. O elo que falta. Leonardo sentiu o coração acelerar e congelar ao mesmo tempo. As camadas de mentira, manipulação e dor se tornavam um pesadelo sem saída. Miguel olhou para ela, depois para Leonardo, e num sussurro carregado de um poder desconhecido, disse: Você nunca entendeu o que somos, nem quem realmente manda aqui. A mulher híbrida deu um passo à frente, e o apartamento inteiro pareceu virar uma prisão escura. Lá fora, as sirenes se intensificavam. A cidade, por um momento, parecia esperar. E no meio daquele caos, a dúvida mais cruel disparou como uma faca no peito de Leonardo. Se ele não era o pai, se Miguel não era o filho, se a esposa estava viva e controlava tudo, quem afinal era Leonardo Costa? O silêncio, então, explodiu numa explosão que sacudiu tudo, e todos ficaram presos na dúvida que queimava. A quem afinal entregar a última palavra? O silêncio explodiu. O estalo da porta sendo derrubada parecia o fim do mundo dentro daquele apartamento. A esposa morta avançou, um sorriso gelado tostando a pele de Leonardo. Vocês dois são peças, mas em lados diferentes do tabuleiro, idiotas. Leonardo sentiu o sangue congelar. Mal sabia ele que, naquele instante, um som estranho, baixo, começou a ressoar do celular no chão. O aparelho vibrava. Ele estava desbloqueado. Uma tela azul plástica brilhava com um símbolo que ele reconheceu. Era o sistema da empresa. A mulher de jaleco, antes figura distante, correu para o celular com mãos firmes. Mas quando apertou para silenciar, o vídeo começou a rodar sozinho. Leonardo piscou, incrédulo. A imagem que apareceu era dele, mas não aquele Leonardo com medo e dúvidas. Era um Leonardo diferente, muito mais jovem, simétrico, quase perfeito. E ele estava em uma sala estranha, como um laboratório. Só que quem estava ao lado dele não era Miguel. Era a mulher suja que Miguel chamava de mamãe. Só que ali, muito viva, com olhos claros, rosto sem manchas, vestida com um uniforme branco. Ela sorriu para ele, chamou pelo nome. Leonardo, meu amor. Aquela voz pareceu cortar a carne do peito dele, abrir feridas recém-fechadas. A câmera se afastou. E eles estavam no que só podia ser um hospital ou uma espécie de clínica secreta. De repente, a cena mudou. Um homem entrava na sala. Olhos arregalados, olhava fixo para Leonardo. Você não está pronto para isso. Ele disse, a voz pesada. Quem é esse? Leonardo cochichou, sentindo um frio gelado. A câmera focou no rosto daquele homem. Era o irmão gêmeo de Leonardo.
Mas algo nele não soava humano. Havia luzes pulsando sob a pele, quase invisíveis. Então, a mulher de jaleco apertou um botão e congelou a imagem em uma cena. E lá estava escrito, em letras vermelhas piscando: Projeto Renascimento. Leonardo e Miguel são duas faces da mesma moeda. Duas versões experimentais da mesma consciência. Todo o prédio pareceu tremer. A mulher híbrida voou até Leonardo e enfiou o dedo em seu peito. Você não é o verdadeiro Leonardo, nem este menino. Vocês são parte do mesmo experimento. Um implantado, outro emergente. Leonardo sentiu um nó enorme na garganta, os pulmões queimando. Antes que pudesse murmurar algo, o menino Miguel, com olhos que agora brilhavam estranho, falou outra vez: Eu sou você antes de tudo isso. E Leonardo sentiu as pernas falharem. Como assim? Antes que pudesse pensar, a luz no apartamento piscou e caiu de vez, mergulhando tudo numa escuridão brutal. No breu, só se ouviam os batimentos acelerados do coração de Leonardo, o sussurrar quase mecânico do choro de Miguel. Mas então, algo aconteceu. Uma luz tênue começou a emergir do corpo do menino. Não vinha de fora, vinha de dentro. Era um brilho azul, pulsante, quase elétrico. Leonardo quase recuou, o peito apertado, a garganta seca. Nos olhos de Miguel, que antes eram negros e profundos, apareciam agora circuitos, linhas finas, luminosas, correndo pela pele como se tivessem vida própria. Miguel se virou para ele, o rosto iluminado por esse brilho sobrenatural, e falou com uma voz que não era só dele. Você nunca quis ver, mas eu sou a fusão perfeita. Humano e máquina, porque ambos merecem existir. Leonardo sentiu uma dor cortante, como se o peito fosse arrancado a punhaladas. Naquele instante, o menino já não era apenas uma criança nem um clone. Era algo novo, uma criação que superava a morte, a mentira, a própria natureza. O que diabos você é? Gaguejou Leonardo. Sou a próxima revolução, respondeu Miguel. Enquanto sua mão estendida começou a se transformar num emaranhado de fios que brilhavam. E você? Em vez disso, um nome ecoou no ar, sussurrado por sua própria voz, como um segredo inaudível. Leonardo! O corpo do homem no chão tremeu, como se fosse atingido por um raio. Não! Eu sou Miguel! Disse a voz, mas não de Miguel. Leonardo se virou brusco e caiu de costas, o ar saindo num sopro desesperado. No corredor, o irmão gêmeo antes visto reapareceu, mas não sozinho. Atrás dele, surgiam mais figuras, todas brilhosas, feitas da mesma matéria que o menino agora comandava. Eram as versões perdidas, as experiências descartadas que Leonardo jurou enterrar no silêncio. E no meio daquele exército de sombras, algo explodiu. Um holograma voraz, que tomou cada centímetro do apartamento e projetou uma cena aterradora. Não existia um Leonardo Costa ali. Não existia um Miguel real. Eles eram fragmentos de uma consciência maior, dividida e espalhada como relâmpagos. Leonardo encarou seu próprio rosto estampado no holograma, mas logo entendeu. A realidade que acreditava existir era um loop. Ele e Miguel não eram pessoas, eram ecos dentro de um sistema criado para reinventar vida, para recriar o poder,
O edifício tremeu. A sirene da rua virou ruído distante. E uma pergunta queimava como uma ferida exposta. Quem controla a consciência? Quem é o verdadeiro mestre do jogo? Miguel, agora como uma entidade além da criança, simplificou com uma última frase. Você achava que controlava tudo. Não pode! Leonardo se virou lentamente e a aura em volta dele começou a se desfazer. Foi aí que a verdade paralisou a todos no prédio. A mulher híbrida deu um passo atrás, horrorizada, enquanto um terceiro corpo emergia onde estava Leonardo. Não era ele. Era outra coisa. Outro homem, desmaiado, olhos fechados, com fios colados ao corpo, conectado a uma máquina gigante que antes ninguém tinha visto. A mulher híbrida gritou, aterrorizada. Não, você não devia ter acessado isso. O menino Miguel, com a voz agora rouca, quase como um sussurro de metal, soltou a frase que quebrou as últimas certezas. Ele nunca foi Leonardo. De repente, o apartamento inteiro pareceu vibrar. O que aconteceu com meu filho, com Miguel? O que se entendeu no instante seguinte foi absurdamente claro. O homem que eles pensavam ser Leonardo, o empresário frio, o pai controlador, nunca passou de um androide, uma encarnação artificial, um corpo projetado para viver uma mentira, ligado a um sistema que criava realidades falsas. O verdadeiro Leonardo estava ali, dormindo naquele tubo, preso no corpo frágil de um homem que mal reconhecia o próprio nome. Todo o cenário explodiu em caos. Miguel virou-se para o clone, olhos vazios de esperança. Eu não sou filho de ninguém, porque ninguém me criou de verdade. A mulher híbrida riu, uma risada amarga, que parecia reverberar em todos. O painel do sistema de segurança explode em faíscas, disparando uma sequência incontrolável de vídeos e sons, inundando o ambiente com informações confusas. E no meio do caos, uma voz cavernosa, desumana, ecoa pelo alto-falante. Leonardos, entrem no sistema, aceitem o código. Esse é o fim da linha. Leonardo, segurando a mão da mulher, virou-se devagar para o clone. Um nó enferrujado bloqueando sua voz. O quê? Que está acontecendo? Gaguejou. Antes que o clone pudesse responder, uma luz intensa iluminou o teto e desceu rápido, quase cortando o ar. No meio da sala, uma figura apareceu, não humana, mas uma presença virtual, um holograma tremendo, assustador. Seus olhos eram duas telas brilhantes, vazias. A voz voltou. Vocês dois não são o produto final. São protótipos falhos, memórias falhas e o que vocês acreditam entender sobre vida. Sobre identidade. É apenas um programa fragmentado, uma mentira programada. Leonardo encarou o holograma, coração esmagado pela dor e raiva. Então ele sentiu algo estranho. Um puxão do peito.
Um buraco se abrindo dentro de si. Miguel, ele sussurrou. E o menino clone olhou para ele, olhos borrados pela confusão. O holograma ergueu a mão, e uma nova imagem foi ativada no ar, gigante, clara demais para ser ignorada. Era um vídeo antigo, improvisado, com as gravações do verdadeiro começo. E ali, numa cena surpreendente, Leonardo viu sua própria mão segurando um aparelho. Mas o mais chocante era o rosto da criança que chorava no berço. Miguel. Só que ele não era uma criança. Era uma mulher sorrindo, viva, saudável. Leonardo piscou paralisado. Miguel olhou para ele, suas feições mudando, a mensagem na sua voz agora clara, quase humana. Eu sou a falsificação, mas você também não é o que pensa. A mulher que segurava a mão do verdadeiro Leonardo, tremendo, sussurrou entre soluços. Eles trocaram tudo. A criança que você criou foi implantada, mas a filha que nasceu, eles nunca mostraram a você. Naquele instante, a porta do apartamento explodiu com um estrondo brutal. Pessoas vestidas de preto invadiram o ambiente. Cientistas, agentes, técnicos com rostos sem expressão. Um deles se aproximou do verdadeiro Leonardo, apontando um dispositivo na direção dele. Obrigado por despertar, Sr. Costa. Infelizmente, o protocolo exige que você nos acompanhe para a reintegração de memória. Leonardo tentou falar, mas a voz sumiu. Sua voz era um suspiro, quase um pedido. Miguel desviou o olhar, a luz azul piscando como um coração digital. Eu sou a última mentira de todos nós. Naquele momento, as luzes apagaram de vez, e o silêncio que veio não trouxe paz. Trouxe perguntas que queimavam no escuro. Quem era, afinal, a criança desaparecida? E quem tinha o verdadeiro nome de Miguel? Enquanto o prédio se enchia de vozes e passos, só uma certeza batia forte no peito de Leonardo. Ele havia perdido não só sua história, ele havia perdido a noção do que era real. A mulher híbrida, com o sorriso frio, recuava. Ela sabia que o jogo mudara. Vocês dois só são fragmentos. Mas o que vem depois, isso é outra história. Ela sussurrou, como se abrisse uma porta invisível para o desconhecido. Leonardo, num lampejo, mudou. Sentiu o peito apertar, uma fisgada forte, como se a própria alma tentasse fugir. Ele não era o dono daquele corpo. Tampouco era um homem completo. Não era pai, não era dono de nada. Era um reflexo perdido num espelho quebrado. O irmão gêmeo sumira pelas sombras. O verdadeiro Leonardo respirava com dificuldade, ainda preso em fios e memória. E Leonardo, o clone, soltou um último suspiro, mirando no menino à sua frente. Não somos monstros, só fomos criados em silêncio, para quebrar o ciclo. Miguel sorriu como se carregasse o peso de mundos inteiros, e com a voz firme, disse uma palavra que queimou tudo. Livre. Foi então que as luzes do prédio piscavam pela última vez, falhando. Enquanto um eco distante e profundo anunciava que aquele capítulo terminava. Mas a história, essa estava só começando. Leonardo olhou para Miguel, o menino que não era só um garoto, a criança que não era só o filho.